Olá pessoal, tudo certo? É com grande alegria que a gente inicia mais uma aula de matemática. Meninos, na aula de hoje a gente vai aprender sobre os números decimais. Quem faz parte desse conjunto dos números decimais? Os números decimais são aqueles que são compostos por números com vírgula, né? Então eles têm vírgula na sua composição. Diferente então dos números inteiros. Os números inteiros não possuem vírgula, tá certo? Os números decimais, meninos, estão presentes nas mais variadas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai comprar uma camiseta, que a gente vê, por exemplo, R$ 18,25. Ou seja, isso aqui é um número decimal, né? Um número composto por vírgula, né? R$ 18,25. Né? Então é um número decimal. Ou então quando a gente vai pegar alguma coisa, né? A gente compra alguma coisa por quilo, uma ração do cachorro, por exemplo, e aí dá 5,2 quilos, né? É outro número decimal. Quando vamos medir a nossa estatura, né, com 1,65 metros, ou alguma atividade, né, que tem alguma demanda de horas, né? Ou a quantidade, às vezes, que vamos abastecer o carro, que dá 12,8 litros, né, de combustível. Então, pessoal, os números decimais, conhecidos também como números quebrados, né, estão presentes no nosso dia a dia em várias coisas, tá certo? Por isso é muito importante que a gente possa compreender um pouco sobre eles. Então aqui, pessoal, a gente pode ver as diferenças, né, da parte inteira com a parte decimal. Temos aqui, pessoal, o número 1423 e 589, né? 1423, 589. Né? Então a parte decimal é a parte que vem depois da vírgula, né? E essa parte tem nome, né, pessoal? Aí, ó, o 5, que é o primeiro número depois da vírgula, né, ou seja, do lado direito da vírgula, é chamado de 5 décimos. O 8 é 8 centésimos, o 9, 9 milésimos, tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a parte direita, né, da vírgula, a parte decimal. E a outra parte é que a gente já conhece, né? O 1 é unidade de milhão, o 4 é centena, né? O 2 representa duas dezenas e o 3, 3 unidades. Então a parte decimal sempre vem depois da vírgula. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que compreender é sobre a distância da vírgula. É saber reconhecer um número se ele é maior ou menor pela posição da vírgula, né? Quando a gente tem, por exemplo, o número 0, alguma coisa, como 0,3 ou 0,7, né? Esse número está uma casa da vírgula. Esse número está uma casa da vírgula, ou seja, ele está próximo de um número inteiro, né? A gente tem aqui, pessoal, a nossa reta dos números decimais e dos números inteiros. E aqui, ó, a gente tem o número 1, ok? Quanto mais para o lado direito, maior é o número. Olha assim, ó, aqui temos o número 10, aqui o número 100, aqui o número 1000. Aqui o número 1. Então, quanto mais para o lado direito, maior será o meu número. Quanto mais para o lado esquerdo, menor será o meu número. Aqui eu já tenho o 0,1, aqui o 0,01, aqui o 0,001, né? Então, só está cada vez mais longe do número 1, ou seja, o número está ficando cada vez menor. Né? Então, o número que está apenas uma casa da vírgula está próximo do número 1. Já um número com duas casas não está tão próximo, né? Está nessa região aqui, ó, duas casas da vírgula, né? O número com três casas da vírgula está ainda mais longe, que é nessa região aqui. E o número 0,0008, né, quatro casas da vírgula, está muito longe. Né? Então, é um número muito pequeno. Então, pessoal, agora a gente tem aqui alguns exemplos para a gente ver direitinho, né, para a gente compreender, para a gente perceber quando que um número é maior que o outro, mesmo sendo decimal. Aqui a gente tem o 0,07 e o 0,26. Quem está mais longe, né, do número 1? O 0,07 está mais longe do número 1. Por quê? Porque ele está nessa região, né? De duas casas para a vírgula, enquanto o 0,26 está mais próximo, está na região
em que está apenas uma casa da vírgula, né? Então, por isso, 0,26 é maior. Aqui a gente tem o 0,08 e o 0,8. O 0,8 também está mais próximo, né? O 0,8 está apenas uma casa da vírgula. Ele está nessa região aqui, então, mais ou menos, bem próximo do número 1. Enquanto o 0,08 está aqui mais distante, né? E assim por diante. Aqui a gente tem o 0,0, pessoal. O 0,0 sempre vai ser menor do que um número decimal positivo, né? Porque se eu tenho, por exemplo, 0 laranjas e eu tenho 0,008 de uma laranja, né? Ou seja, eu vou ter um pedacinho bem pequenininho de uma laranja, ainda assim vai ser maior do que ter nenhuma laranja, do que não ter nada da laranja, né? Então 0,0088, por mais que esteja longe um pouco da vírgula, né? Esteja aí 3 casos da vírgula, ele ainda assim vai ser maior que o 0,0. Aqui a gente tem o 1,8, né, pessoal? Imagine como se fosse dinheiro, né? Como se tivesse R$ 1,80. R$ 1,80 é maior do que apenas 91 centavos, né, pessoal? Aqui também da mesma forma, né? 1,2 é maior do que o 0,24. Aqui o 41, né, pessoal? 41 está bem aqui assim, mais ou menos, né? Entre o 10 e o 100, né? Então 41 é muito maior que o 0,24. O 0,24 está nessa região aqui, ó, né? Então o 41,2 é muito maior que o 0,24. Aqui, pessoal, a gente tem o 23 e o 30,9. 30,09, perdão, também é maior, né, que o 23. Aqui agora, pessoal, a gente tem uma pegadinha, né? A gente tem o 0,87. 0,87, pessoal, ele é maior, né, do que o 3,8. Por quê? Porque aqui a gente não tem vírgula. Aqui a gente não tem vírgula, então esse zero não significa nada. Então o 0,87 é a mesma coisa que 87, tá certo? Então 87, obviamente, é maior, né, do que o 3,8. Aqui embaixo a mesma coisa, olha, o 0,97, né, é maior do que o 23,8. Por quê? Porque não temos vírgula aqui. Esse zero aqui, então, não significa nada. Então, é como se eu tivesse o número 97. Né? 0,97 e 97 é a mesma coisa. É o chamado zero à esquerda, né? Não significa nada, né? Não tem nada de relevante. Né? Então, por isso, o que importa é compreender onde está a vírgula. Se não tem vírgula, eu tenho então o número 97, que é maior do que o 23,8. Aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos, né, de frações que podem ser mostradas também como se fossem números decimais. Toda fração, como sabemos, é uma divisão. 125 sobre 10 é o mesmo que 125 dividido por 10. E aqui, pessoal, a gente vai aprender a resolver essas divisões, né, de forma mais rápida utilizando a vírgula, né? Por quê? Porque quando a gente está dividindo, pessoal, um número por 10, a gente não mexe na estrutura do número. A única coisa que a gente faz é colocar uma vírgula nesse número, né? É andar com a vírgula com esse número, né? Quando o número, pessoal, não tem vírgula, como esse 125, significa que a vírgula está à direita de todos os números. É como se tivesse uma vírgula invisível depois do 5, ok? É basicamente isso. Então, quando eu divido esse número por 10, eu ando a vírgula uma casa para a esquerda. Certo, pessoal? Eu ando a vírgula uma casa para a esquerda. Então, meu 125 vai se tornar 12,5. Aqui na letra B temos a mesma situação. 234 sobre 10. É o mesmo que 23,4. Por quê? Porque eu andei uma casa para a esquerda, né? E 234 dividido por 10 é 23,4 também. Então aqui são formas diferentes de você mexer no número. Aqui, ó, 950 dividido por 10. Esse caso é como se eu cortasse os dois zeros, né? Eu vou ter então o número 95, andando com a vírgula para a esquerda, né? O zero vai ficar depois da vírgula,
né? O que significa que eu não tenho nada depois da vírgula, né? O zero ou ter nada é a mesma coisa. Então eu posso deixar apenas o 95. Na letra D, 27 sobre 10. Novamente, né? Andei com a vírgula uma casa para a esquerda e tenho então 2,7. Aqui na direita eu tenho também esses mesmos exemplos, tá, pessoal? Que vocês podem conferir, né? Na letra F aqui, é como se eu tivesse R$ 5 e fosse dividir para 10 pessoas, né? 5 sobre 10. Então eu vou ter 50 centavos para cada um, né? Andei com a vírgula para a esquerda, só que eu não posso colocar simplesmente vírgula 5, tenho que colocar, né, o 0, a vírgula e o 5. Ok, pessoal? Então é isso, meninos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima.